desafio dos 21 dias. Como transformei minha casa e minha mente. Você já parou no meio da sua própria sala, olhou ao redor e sentiu que aquele lugar não parecia seu. Não era sujeira, não era bagunça extrema, era algo mais sutil. Era como se cada objeto fora do lugar fosse um pensamento que você não conseguiu organizar. Como se cada gaveta entulhada fosse uma decisão que você adiou. Como se aquele peso invisível que você sente ao cruzar a porta de casa não viesse das paredes, mas de dentro de você. Se você sente isso, eu preciso te dizer algo importante antes de qualquer outra coisa. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você está apenas sobrecarregado. E a sobrecarga faz com que o mundo externo vire um espelho do caos interno. Cada objeto acumulado é uma emoção não processada. Cada cômodo desorganizado é uma parte da sua mente pedindo atenção. E o mais bonito de tudo isso é que o caminho de volta à paz não exige dinheiro, não exige reforma, não exige revolução. Exige apenas 21 dias. 21 dias de microdecisões, de gestos pequenos que parecem insignificantes, mas que carregam um poder transformador que a maioria das pessoas nunca vai entender. O que eu vou compartilhar com você agora não é uma lista de tarefas domésticas, não é um tutorial de organização, é um convite. Um convite para você reconstruir a relação entre quem você é e o lugar onde você vive. Porque quando a casa muda, a mente acompanha. E quando a mente se acalma, a vida inteira começa a fazer sentido de um jeito que você já tinha esquecido que era possível. Antes de falar sobre os 21 dias, eu preciso te explicar por que esse número não é aleatório. Existe uma ideia antiga, estudada por neurocientistas e observada por filósofos, de que o ser humano precisa de aproximadamente 21 dias para criar um novo padrão. Não é mágica, é repetição consciente. É como plantar uma semente e regá-la todos os dias. Nos primeiros dias, nada aparece na superfície, mas lá embaixo, raízes estão se formando. E quando o broto finalmente surge, ele surge forte, porque o alicerce foi construído com paciência. A maioria das pessoas tenta mudar a vida de uma vez. Acorda num sábado, limpa a casa inteira, joga fora tudo, reorganiza cada gaveta e na segunda-feira já está exausto demais para manter. Isso não é transformação, isso é explosão seguida de colapso. A verdadeira mudança é silenciosa, é quase invisível, é um gesto por dia, um hábito por vez. Uma decisão pequena que sozinha parece nada, mas que somada a 20 dias anteriores constrói algo inabalável. E é exatamente isso que vamos fazer juntos. O primeiro princípio que sustenta tudo o que vem a seguir é esse. A sua casa é a extensão do seu corpo. Pense nisso com calma. Você cuida do que come, tenta dormir melhor, talvez faça exercício. Mas o ambiente onde você passa a maior parte do tempo, muitas vezes é negligenciado. E o ambiente fala. Ele fala através das cores, dos cheiros, dos objetos, do espaço vazio ou da falta dele. Quando você entra num lugar limpo e organizado, seu corpo relaxa antes mesmo de você perceber. Sua respiração muda, seu pensamento desacelera. Isso não é frescura, isso é neurociência. O cérebro processa o ambiente o tempo todo, mesmo quando você não está prestando atenção. E se o ambiente é caótico, o cérebro entra em estado de alerta contínuo. Você vive cansado e não sabe por quê. Está irritado e não entende a razão. Sente uma ansiedade que parece não ter causa. Muitas vezes, a causa está bem na sua frente. Está na pilha de roupas sobre a cadeira, no armário que você tem medo de abrir, na pia com louça acumulada. Resolver isso não é tarefa doméstica, é autocuidado profundo. Agora vamos ao desafio em si. Dia 1. Apenas um gesto. Você vai escolher uma superfície da sua casa. Pode ser a mesa da cozinha, a bancada do banheiro, a mesa de cabeceira. Uma única superfície e vai deixá-la completamente livre. Tire tudo, limpe,
e deixe vazia. Não coloque nada de volta. Isso vai parecer pouco, mas quando você olhar para aquela superfície limpa, algo vai acontecer dentro de você. Vai ser como uma janela abrindo, um fio de ar fresco entrando num quarto abafado. Aquele espaço vazio vai te mostrar algo que o excesso esconde. O vazio não é ausência, é possibilidade, é respiro. O excesso grita, o essencial sussurra. E nesse primeiro dia, você vai aprender a ouvir o sussurro. Dia 2, você vai abrir uma gaveta, qualquer gaveta, e vai tirar dela tudo que não pertence ali. Não precisa jogar fora nada ainda. Apenas separe o que pertence daquilo que se infiltrou. Porque gavetas são como pensamentos. Com o tempo, coisas vão se acumulando. Coisas que não servem mais, que não têm mais função, que estão ali apenas porque ninguém teve coragem de decidir sobre elas. Decidir é libertar. Cada objeto que você realoca ou descarta é uma microdecisão. E microdecisões treinam o músculo da clareza. Você começa com gavetas e termina com escolhas de vida. Dia 3 a dia 7. A primeira semana é dedicada ao que eu chamo de desapego consciente. Um cômodo por dia. Não para limpar de cima a baixo, mas para observar. Entrar no quarto e perguntar: o que aqui me pesa? O que aqui me acalma? O que aqui está apenas ocupando espaço? Essa prática muda tudo, porque você deixa de ser passivo no próprio ambiente. Você começa a curar a relação com os seus objetos, e objetos carregam memória. Aquela blusa que você não usa há 2 anos, mas guarda porque foi presente. Aquele enfeite que alguém te deu e você mantém por culpa. Aquela pilha de revistas que representa uma versão de você que já não existe mais. Desapegar não é ser frio. Desapegar é agradecer pelo que foi e abrir espaço para o que será. Cada objeto que sai da sua casa leva com ele um peso que você nem sabia que carregava. E com o passar dos dias, a leveza começa a se instalar, não só na casa, em você. Dia 8. Aqui começa a segunda fase. Os primeiros 7 dias foram sobre tirar. Agora é sobre cuidar. E o primeiro gesto de cuidado é com a entrada da sua casa. A porta, o hall, o primeiro passo que você dá ao chegar. Esse espaço define o tom de tudo que vem depois. Se você chega e encontra sapatos espalhados, sacolas penduradas, chaves jogadas, seu cérebro já entra em modo sobrecarga antes mesmo de você tirar o casaco. Organize a entrada. Crie um lugar fixo para as chaves, um espaço para os sapatos. Deixe a entrada limpa e acolhedora. Esse pequeno ritual vai mudar a forma como você se sente ao chegar em casa. Porque chegar em casa deveria ser um alívio, não mais uma fonte de estresse. Dia 9 a dia 14. Essa semana é sobre rituais. Pequenos rituais diários que custam minutos, mas valem horas de paz. No dia 9, você vai criar o ritual da manhã. Ao acordar, arrumar a cama. Isso leva menos de 2 minutos, mas o impacto é desproporcional. Uma cama arrumada muda a energia de um quarto inteiro. É o primeiro ato de ordem num dia que pode ser caótico. É você dizendo para si mesmo que hoje importa. No dia 10, crie o ritual da noite. Antes de dormir, 10 minutos. Apenas 10. Para devolver cada coisa ao seu lugar. A cozinha limpa. A sala organizada. Os objetos de volta onde pertencem. Quando você acorda numa casa organizada, o dia começa diferente. A mente não precisa processar caos. Ela pode se dedicar ao que importa. No dia 11, escolha um canto da casa que te incomoda. Aquele canto que você evita olhar. Aquele que acumula coisas porque é escondido. Resolva ele. Não amanhã. Hoje. Porque o que você esconde continua existindo. E o inconsciente sabe, ele sempre sabe. No dia 12, cuide do que entra na sua casa. Antes de comprar qualquer coisa, faça uma pergunta simples. Isso vai me servir ou eu vou servir isso? Objetos sem função viram peso. Cada coisa que entra deveria ter um propósito claro.
Se não tem, não entre. No dia 13, faça uma limpeza digital. Apague fotos duplicadas, organize pastas no celular, desinstale aplicativos que você não usa. A bagunça digital é tão real quanto a física. Ela fragmenta a atenção, ela rouba energia, ela mantém o cérebro num estado constante de incompletude. No dia 14, pare, não para descansar. Pare para observar o que mudou. Olhe ao redor. Compare com o dia 1. Sinta a diferença. Não só visualmente. Sinta no corpo, na respiração, na forma como você se move pela casa. Algo mudou. Algo que vai muito além da organização. Dia 15 a dia 20. A terceira semana é onde a transformação se torna irreversível, porque agora não é mais sobre a casa, é sobre quem você está se tornando. No dia 15, escreva. Pegue um papel e responda. Como eu me sinto agora comparado ao dia 1? Não precisa ser longo, 3 linhas bastam, mas escreva, porque a escrita materializa o que está dentro. E quando você vê no papel a distância que percorreu, a motivação se renova sozinha. No dia 16, cuide de algo vivo na sua casa. Uma planta. Se você não tem nenhuma, consiga uma, qualquer uma, mesmo pequena. Cuidar de algo vivo muda a energia do ambiente de forma que nenhum objeto de decoração consegue. Uma planta é presença, é ciclo, é vida silenciosa que respira junto com você. Regá-la todos os dias é um ato de atenção. E atenção é o oposto do piloto automático que nos faz acumular, bagunçar e perder o controle. No dia 17, repense a iluminação. Luz muda tudo. Troque uma lâmpada fria por uma quente, abra mais as cortinas, deixe a luz natural entrar. Ambientes escuros pesam na mente. Ambientes iluminados expandem o pensamento. E isso não custa quase nada. É uma mudança simples com um efeito profundo. No dia 18, cuide dos cheiros. Um ambiente pode estar impecável visualmente, mas se o cheiro não é agradável, o cérebro registra desconforto. Não precisa comprar nada caro. Café coado, canela fervida na água, um pano com vinagre e essência natural. Cheiros bons ativam memórias positivas, criam sensação de acolhimento, fazem da casa um lugar onde você quer estar e não um lugar de onde você quer fugir. No dia 19, conserte algo. Aquele puxador solto, aquela gaveta que emperrou, aquela lâmpada queimada. Pequenas coisas quebradas enviam uma mensagem constante ao seu inconsciente. A mensagem de que as coisas não funcionam, de que não vale a pena arrumar, de que o abandono é aceitável. Quando você conserta o que está quebrado na casa, algo se conserta dentro de você. É como se o ato físico de reparar um objeto se espalhasse para outras áreas da vida. Relações que precisam de atenção, projetos que foram abandonados, sonhos que ficaram pelo caminho. No dia 20, faça algo bonito. Coloque uma flor num copo com água. Dobre as toalhas de um jeito diferente. Arrume a mesa mesmo que seja só para você. Beleza não é luxo. Beleza é linguagem. É a forma como você diz para si mesmo que merece cuidado, que a sua vida cotidiana merece estética, que o ordinário pode ser sagrado quando tocado com intenção. Dia 21. O último dia. E aqui eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito. Você não completou um desafio de organização. Você completou um ciclo de cura. Porque cada gaveta que você organizou era um pensamento que você ordenou. Cada objeto que você desapegou era um peso emocional que você liberou. Cada canto que você limpou era uma parte de si que você resgatou. A casa é o corpo da alma. E cuidar dela é cuidar de quem mora dentro de você. Nesse último dia, não faça nada na casa. Apenas sente-se nela. Sinta, respire, olhe ao redor com olhos novos. Porque esse lugar agora é diferente. Não porque os móveis mudaram de posição, mas porque você mudou. E quando nós mudamos, tudo ao redor muda junto. Existe algo que acontece por volta do dia 15 que eu preciso te preparar. A resistência.
Porque o entusiasmo dos primeiros dias vai embora, a novidade perde o brilho e o velho padrão puxa você de volta como uma maré. Isso é normal, isso é humano. Todo processo de transformação tem um vale, um momento em que a mente diz: para quê? Qual a diferença? Ninguém vai notar, e é justamente aí que a verdadeira mudança acontece. Não no topo da motivação, mas no fundo da resistência. Quando você escolhe continuar mesmo sem vontade, você não está apenas organizando uma casa. Você está reprogramando quem você é, está dizendo ao universo que desta vez é diferente, que desta vez você não vai abandonar a si mesmo no meio do caminho. E o universo responde, sempre responde, não com mágica, com clareza, com sincronicidades, com uma sensação crescente de que as coisas estão se encaixando. Porque quando você organiza o interno se reorganiza em resposta. É como se houvesse um diálogo silencioso entre você e o seu espaço. Um cuida do outro. Um reflete o outro. Um cura o outro. Outro ponto que merece atenção é a relação entre organização e sono. Poucos percebem, mas a qualidade do seu sono está diretamente ligada ao estado do quarto onde você dorme. Um quarto cheio de estímulos visuais, de roupas espalhadas, de telas acesas, de gavetas abertas. É um quarto que mantém o cérebro em modo de vigilância, mesmo quando você fecha os olhos. O quarto deveria ser um santuário, um lugar de recolhimento, de silêncio visual. Tire do quarto tudo que não pertence ao sono e ao descanso. Trabalho não pertence ali. Celular não pertence ali. Pilhas de roupa não pertencem ali. Quando você transforma o quarto num lugar sagrado de repouso, o sono muda. E quando o sono muda, a vida inteira se transforma. Porque é durante o sono que o cérebro processa, organiza e restaura. É durante o sono que as emoções se equilibram. É ali, no escuro silencioso de um quarto em paz, que você se reconfigura para o dia seguinte. E não posso deixar de falar sobre algo que parece simples demais para ser importante, mas que carrega um poder enorme. A cozinha. A cozinha é o coração da casa. É onde o alimento nasce, onde a família se encontra, onde o cuidado se materializa em forma de comida. Uma cozinha suja ou desorganizada afasta. Você pede delivery não porque quer, mas porque enfrentar aquela bagunça parece demais. E assim, aos poucos, você se desconecta do ato mais básico e mais sagrado de cuidar de si mesmo, se alimentar com as próprias mãos. Mantenha a pia vazia. É uma regra simples que muda tudo. Lavou, secou, guardou, parece insignificante. Mas uma pia vazia é um convite. Um convite para cozinhar, para estar presente, para transformar o ato de se alimentar num ritual de amor próprio. E rituais de amor próprio, por menores que sejam, são a base de uma vida que vale a pena ser vivida. Tem uma verdade que poucos falam sobre organização. Não é sobre manter tudo perfeito. Perfeição é uma armadilha que paralisa. A verdadeira organização é sobre consciência. É saber o que entra e o que sai da sua vida. É escolher com intenção. É parar de acumular no automático. É entender que cada objeto na sua casa ocupa não só espaço físico, mas espaço mental. E que a mente, assim como uma gaveta, tem capacidade limitada. Quando você enche demais, nada mais funciona. Nada é encontrado. Tudo é frustração. Mas quando você mantém apenas o necessário, o essencial, aquilo que realmente importa, a gaveta abre com facilidade, o pensamento flui, a vida anda. E talvez a maior lição desses 21 dias não seja sobre a casa, seja sobre o tempo. Porque quando a casa está em ordem, você ganha tempo. Tempo que antes era gasto procurando coisas. Tempo perdido em decisões desnecessárias. Tempo consumido pelo estresse de viver num espaço que não te representa. E tempo é a moeda mais valiosa que existe. Não se compra mais tempo, mas se pode parar de desperdiçá-lo com o que não importa. Uma casa organizada te devolve horas de vida, e essas horas podem ser preenchidas com o que realmente alimenta a alma. Uma conversa, um livro,
Um silêncio escolhido, um café sem pressa, estar presente de verdade na sua própria existência. Eu sei que agora você pode estar pensando que 21 dias é muito, que a sua rotina não permite, que o cansaço é grande demais. Eu entendo, eu realmente entendo. Mas me escuta, você não precisa de 21 dias perfeitos, precisa de 21 dias honestos. Dias em que você faz o que pode, com o que tem, no tempo que tem. Dias em que o gesto é pequeno, mas a intenção é gigante. Dias em que você escolhe, mesmo exausto, fazer um ato de cuidado consigo mesmo através do seu espaço. Porque você merece viver em paz. Você merece chegar em casa e sentir alívio. Merece abrir os olhos de manhã num quarto que te acalma. Merece uma cozinha que te convida a cozinhar. Merece um banheiro que te acolhe. Merece uma sala que te inspira. Você merece um lar, não apenas um lugar para dormir. E se tudo o que eu disse até aqui fez sentido para você, eu te peço apenas uma coisa. Escolha um gesto, um único gesto. Pode ser arrumar a cama amanhã de manhã, pode ser esvaziar uma gaveta, pode ser limpar uma superfície. Qualquer gesto. Mas faça hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Porque a transformação não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você decide que merece melhor. E essa decisão, essa microdecisão, é a semente dos seus 21 dias. Plante ela agora. Regue com constância. E em 3 semanas, você vai olhar para trás e perceber que não mudou apenas a casa. Mudou a si mesmo. E isso, meu amigo, isso ninguém tira de você. Pequenos rituais curam grandes cansaços. A sua casa é o seu templo, e todo templo merece ser cuidado com reverência. Comece hoje. Um gesto, um dia, uma nova história. Porque 21 dias passam de qualquer forma. A diferença é o que você faz com eles. Escolha fazer algo por você. Escolha a paz.